Hunter x Hunter é uma obra que chama atenção por muitos motivos. A gente tem o famoso e complexo sistema de poder, os arcos marcantes e os dilemas morais que eles trazem. E com eles os personagens, e principalmente os vilões. A gente tem o Meruem, o Rei das Formigas, a Neferpitou, uma das guardas reais, Hisoka, o palhaço, Gentro... Tá, esse não. Mas com certeza um dos motivos de maior discussão e prazer para os fãs de Hunter x Hunter são a trupe fantasma. E hoje a gente vai falar sobre a Paco Noda, ou como a trupe fantasma conhece, Paco. Ultimamente o canal tá tendo bastante conteúdo de Hunter x Hunter, então se você por um acaso não conhecia e quiser ver os outros vídeos, fica mais que à vontade para fazer isso. Paco Noda é uma personagem que à primeira vista não chama tanta atenção. Ela tem um visual simples e não tem falas marcantes nas suas primeiras aparições. Parece só mais um membro da trupe, alguém que tá ali para preencher o elenco. Mas é com o desenrolar do arco de York-Shin e os grandes acontecimentos que envolvem a trupe fantasma e o Kurapika que a gente entende a complexidade da Paco Noda. Ela é uma personagem que tem muitas facetas, especialmente pela sua capacidade especial, que é a de ler memórias tocando uma pessoa. E é nesse ponto que a personagem dá uma reviravolta na história. Quando o Kurapika sequestra o Chrollo e deixa a responsabilidade de negociar com ela, a gente vê um conflito interno de Paco Noda. Ela se vê diante de uma escolha: trair a trupe ou salvar o Chrollo. E nesse momento a gente percebe que ela coloca o Chrollo acima de tudo. É um gesto de amor profundo, corajoso, digno e principalmente extremamente humano. E aqui eu ressalto o extremamente humano porque a gente sabe que a trupe fantasma está envolvida no massacre do clã Curta, e isso os coloca como seres abomináveis aos olhos de nós que acompanhamos os protagonistas. Mas esse arco serve principalmente para mostrar o outro lado dessa história. E aqui eu não tô para fazer juízo de valores, para dizer que eles estão certos ou porque estão errados, porque a gente nem tem os detalhes completos desse acontecimento. Mas aqui eu tô para analisar a Paco Noda e entender um pouquinho mais de como ela se sente enquanto um ser humano, que independente do que ela faça, ela ainda é. E só pro caso de você não se lembrar, o Kurapika nessa altura da história está com o Chrollo como refém, e o Gon e o Killua são reféns da trupe fantasma, e cabe a Paco Noda realizar essa troca entre aspas entre os reféns. E durante o trajeto que ela tá levando eles ao encontro do Kurapika pra realizar a troca com o Chrollo, ela faz alguns questionamentos pra ele, do tipo por que eles não fogem e por que eles não se aproveitam daquela situação. E a resposta que eles dão é muito impactante pra ela. Eles basicamente dizem que não vão fazer isso porque o Kurapika não quer que isso aconteça. Eles não querem causar uma morte desnecessária. E isso impacta diretamente a Paco Noda. Ela claramente fica em dúvida e a gente começa a se perguntar se ela é de fato uma vilã naquele momento da história, se é esse o papel que ela tá desempenhando ali. E eu falo que esse arco tem um grande cuidado em não demonizar 100% a trupe fantasma apesar dos atos deles, porque a gente já tinha visto anteriormente na morte do Voguin, porque ele prefere morrer a entregar qualquer membro da trupe fantasma. E agora a gente vê a Paco Noda colocar sua vida em risco pelo Chrollo, que por mais que seja o líder, ainda assim é alguém que ali tá ultrapassando os limites de liderança. Ela não tá vendo ele como seu líder, tá vendo como seu amigo, alguém que ela ama e se importa. E isso tudo mais uma vez faz a gente refletir sobre o fato da trupe fantasma não ser puramente má. Talvez apenas naquele momento eles estejam em conflitos com os protagonistas por circunstâncias da situação. E é claro que o Kurapika tem motivos de sobras pra querer matar eles e tem conflitos com eles ali no arco de York-Shin, mas apesar disso eu vejo muito que as ações e consequências do que eles fazem nesse arco não necessariamente indicam que eles querem manter esse conflito. Muitas vezes eles têm comportamentos de escapismo, como por exemplo o que a Paco Noda vai fazer e a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Eu acho muito interessante como o Togashi desenvolve a trupe fantasma nesse arco, colocando eles como vilões, mas não como pessoas más necessariamente. E quando o encontro da negociação finalmente acontece, a gente vê esse dilema ficando cada vez mais forte na Paco Noda. Ela encontra o Chrollo e o Kurapika e ele basicamente tem certo ali que ela vai vender ele para ter mais informações sobre o Kurapika. Ele basicamente está convicto disso, que isso é uma ação que vai fazer bem para a trupe, mas ela não tá ali para isso. Ela tá ali para salvar o Chrollo, seu amigo, que antes de ser líder da organização a qual eles fazem parte, é alguém muito importante na vida dela, e ela só quer salvá-lo. E depois que o acordo é cumprido e o Chrollo parte, ela volta sozinha pro esconderijo. E nesse retorno a gente vê uma cena bem simbólica, ela ajuda um gatinho a reencontrar sua família. Mesmo carregando um peso imenso, ela ainda escolhe cuidar. Isso define quem é a Paco Noda, ela é uma cuidadora, uma presença que acolhe. Ela é um elo muito importante pra trupe fantasma.
パク。Quando ela volta pro esconderijo onde seus companheiros da trupe estão, todos eles se encaram com desconfiança e ficam perguntando onde é que tá o Crollo. E aí ela tira uma arma e todo mundo pensa que ela tá sob controle mental por aquela atitude. Mas quando eles se olham nos olhos uns dos outros e ao redor, eles entendem. Nobunaga é o primeiro a perceber e Feitan parece prestes a chorar. Então a Pakunoda diz: "Dou a vocês tudo de mim, minha vida, minhas memórias." E ali ela morre. Ela escolhe morrer para que seus companheiros saibam a verdade. Uma morte que carrega um peso emocional gigantesco, um sacrifício que não parte da violência, mas sim da lealdade e do amor. Pakunoda naquele momento se torna a alma do grupo. Ela era o coração da trupe fantasma. Enquanto o Voguin era o escudo, ela era o elo que mantinha todos unidos. Ela não gostava de lutar e não queria morrer, mas mesmo assim fez tudo por convicção e por fidelidade a quem ela se importa. E é importante pontuar que ela não era apenas um integrante da trupe, ela era alguém que seguiu Crollo acima de tudo. Ele era sua razão de estar ali, sua fé, sua missão e seu propósito. Após sua morte, a trupe sente o impacto, ela deixa um vazio, fazem um túmulo para ela, e só percebemos o quanto ela marcou todos quando a gente chega no arco de Grid Island. Que em determinado momento, o Gon e o Killua estão participando de um leilão para comprar o jogo, e ali eles são surpreendidos pelo Finks e pelo Feitan, que se aproximam e dizem que a Pakunoda realmente admirava eles e agradecem. É um gesto bem simples, mas é cheio de respeito. Assassinos dizendo aquilo deixa tudo muito cômico, mas é um sinal de reconhecimento de que ela deixou uma marca, até mesmo nos seus inimigos. Quando a gente vê o flashback da trupe fantasma, que só foi introduzido no mangá, a gente descobre que a Pakunoda era uma das fundadoras, e mais que isso, a primeira amiga verdadeira de Crollo. Ela apoiava e escutava ele, além de guardar os seus segredos. Foi a única que não riu do sonho dele de montar uma peça para as crianças de Cidade Cometa. Foi ela quem o ajudou a acreditar que era possível ser diferente, mesmo num lugar marcado por violência e desigualdade. Claro que tudo muda com a morte de Sarasa, e quando isso acontece a gente vê a Pakunoda quebrar emocionalmente como nenhum deles. O corpo dela desaba, a dor transborda entre as páginas do mangá, e ali ela decide: vou proteger o Crollo, aconteça o que acontecer. E é irônico porque ela lembra muito Kurapika, não só pela intensidade com que protege os seus companheiros, mas pela forma como carrega um ideal até as últimas instâncias. Ela tem um lema, um ideal de vida que, mesmo que signifique sofrer profundamente, ela vai levar isso até a última instância. Então, assim como Kurapika vive para honrar seu clã, Pakunoda viveu para honrar Crollo. Ambos sacrificaram sua paz, sua liberdade e sua vida emocional por algo maior. A diferença é que, infelizmente, para Pakunoda, o final chegou primeiro. Então eu acredito que Pakunoda representa a lealdade em sua forma mais pura. Foi ela quem manteve a trupe emocionalmente unida. Ela nunca causava conflitos, só buscava soluções. Era ela que ouvia, que confortava e que fazia a ponte entre cada um deles. E mesmo depois de morta, Crollo ainda guarda um espaço só dela em seu caderno de habilidades. O número 9, que permanece vazio, porque ninguém é capaz de ocupar o lugar dela. Ela obviamente era o centro emocional do grupo, enquanto o Voguin era a força, por exemplo. Ela era o carinho, o cuidado e o afeto. É por isso que até hoje existe um túmulo para ela no esconderijo, porque ela significava tudo para eles. E a mensagem que Togashi transmite é clara: a verdadeira lealdade nunca é esquecida. Todos os personagens que tiveram contato com ela se lembram dela: Gon, Killua, Crollo e cada um dos membros da trupe fantasma. Isso, claro, além de nós também. E toda a história da Pakunoda é o que me faz amar ainda mais a trupe fantasma, até porque se não fosse por ela se sacrificar, a trupe teria se destruído internamente, mas ela segurou todo esse peso com um coração, por amor, e por isso merece todo o respeito de cada um dos membros da trupe, dos protagonistas, do autor e de cada um de nós, fãs de Hunter x Hunter. E assim como ela passa as memórias dela para cada um dos seus companheiros no seu momento final, ela faz o mesmo com cada um de nós, eternizando para sempre a sua jornada nas nossas mentes e no nosso coração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. Eu não sou nenhum especialista, mas eu gosto bastante de falar sobre os personagens que me interessam nas obras que eu amo, e Hunter x Hunter é uma dessas obras com toda certeza. E se você não conhecia o canal, eu te convido a se inscrever, faz aqui algum comentário falando sobre o que você acha da Pakunoda, do vídeo, se você gosta de Hunter x Hunter, Trupe Fantasma, Yorkshin, aqui tem várias possibilidades de discussão. Se você tiver gostado muito do vídeo, tem o meu Live Pix aqui embaixo e eu vou deixar um link para compra do primeiro volume de Hunter x Hunter também, pro caso de você querer adquirir. Isso me ajuda demais. No mais é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui quais outros personagens de Hunter x Hunter vocês gostariam de ver uma análise. Eu já tô escrevendo um roteiro sobre o Crollo e tem um sobre o Hisoka também, mas fora esses dois, se vocês tiverem interesse em algum outro, fiquem à vontade para comentar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e aguardem os próximos vídeos. Um beijo e tamo junto.